O nosso grande objetivo aqui é construir um mapa mental invisível e muito poderoso sobre os princípios do direito penal e a teoria do crime. Chega daquela decoreba chata de lei seca, sabe? A gente vai transformar as leis em imagens mentais, revelando a estratégia por trás de cada regrinha. A ideia é dominar o código na base da lógica e de narrativas reais. Bora lá? Para começar, eu quero que você imagine a seguinte cena. Um país onde o Estado pode simplesmente prender qualquer pessoa, por qualquer motivo, sem aviso prévio, sem lei, sem limites. Cara, é um cenário assustador, né? E é exatamente por isso que o direito penal existe. Ele não é só uma arma do Estado para punir quem faz besteira. Na verdade, a função principal dele é ser um escudo invisível e vital para proteger você, cidadão, contra a opressão absoluta do poder estatal. Ponto 1. Os limites do poder estatal. O pilar mestre, a base de toda essa estrutura de proteção, atende por um nome super importante: legalidade. Esse é o alicerce absoluto, a rocha firme onde todo o nosso sistema penal moderno está apoiado. Se a gente tira a legalidade, o nosso escudo quebra na mesma hora. E esse princípio está cravado logo de cara, no artigo 1º do Código Penal. Escuta só a força disso. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Numa tacada só, numa frase única, a gente tem dois gigantes morando juntos: o princípio da legalidade e o da anterioridade. Basicamente, o Estado fica com as mãos amarradas até que uma lei prévia autorize ele a agir. Certo, mas vamos traduzir esse rigor todo para o nosso português humano. De um lado, a gente tem a exigência técnica de uma lei escrita, certa e estrita. Do outro, a realidade prática nua e crua. Um juiz, de jeito nenhum, pode simplesmente inventar um crime só porque achou algo imoral ou fora dos costumes. Não existe termo vago aqui. A regra do jogo tem que estar claríssima antes mesmo da partida começar. Bora ligar o nosso cinema mental agora. Imagina que um hacker acabou de criar e usar um aplicativo de fraude digital totalmente novo, inédito. Não existe nenhuma lei anterior no país que criminalize aquela conduta exata. Olha, pode parecer mega errado, imoral, o que for, mas a resposta do direito penal é fria. Se não tem uma lei escrita antes da ação acontecer, não tem condenação. Ponto. Não é crime. O escudo funcionou e protegeu o cidadão. E aqui vai a nossa primeira micro-recompensa para você fixar de vez. Na hora da prova, as bancas adoram contar umas histórias dramáticas para te confundir. Mas se liga, se o enunciado falar coisas do tipo não havia lei na época, ou foi um crime criado depois do fato, ou até uma analogia para prejudicar o réu, matou a charada. O princípio violado é o da legalidade. Lembra da regra de ouro? O juiz não cria crime. Maravilha, dever cumprido, vamos em frente. Número 2. A famosa regra da insignificância. Agora pensa comigo. Faz algum sentido o direito penal usar sua força máxima contra uma pessoa que furtou uma maçã de R$ 3 no mercado? Cara, o sistema penal é uma máquina pesada, violenta e super cara. Tem polícia, inquérito, promotor, juiz, prisão. Justifica rodar todo esse peso colossal por causa de uma infração completamente irrelevante? Pois é, não faz o menor sentido. E é exatamente para evitar esse absurdo que a gente tem o princípio da insignificância, que muita gente chama de princípio da bagatela. A função dele é frear a norma penal para o Estado não gastar rios de dinheiro e tempo esmagando atitudes que não causam nenhuma lesão real à sociedade. A grande sacada aqui é entender a diferença. Imagina que alguém furtou um único lápis de uma fábrica gigantesca que produz milhões de lápis por dia. A ação se encosta perfeitamente no artigo da lei, né? Isso é tipicidade formal. Só que, no mundo real, qual foi o dano no bolso da fábrica? Zero. E é aí que entra a atipicidade material. Falta um dano de verdade. Sem isso, a estrutura do crime simplesmente desmorona. Mas não é bagunça não, tá? O STF tem requisitos bem rígidos para isso. A atitude tem que ter mínima ofensividade, perigo social zero e uma lesão inexpressiva. E fica o alerta vermelho aqui. Tem situações que anulam essa regra. Se um policial fardado, em serviço, furta um chocolatezinho, a reprovação da sociedade é gigantesca. Aí não tem significância. A mesma lógica vale se alguém furtar um objeto barato, mas que tem um valor sentimental gigante para a vítima. Mais uma dica de ouro, sua micro-recompensa da vez para não cair em pegadinha. Se a gente aplica a insignificância, a atipicidade material deixa de existir. Ou seja, o fato se torna atípico. Juridicamente falando, o crime não existe. Então, pelo amor de Deus, numa prova discursiva, nunca escreva o crime é insignificante, você vai zerar. A resposta técnica, linda e perfeita é sempre o fato é atípico.
Tópico 3. Pessoalidade e culpabilidade. Sabe o que é muito interessante de notar aqui? A quantidade de gente que confunde dois conceitos fundamentais. Olha só, de um lado temos a intranscendência. Isso significa que se um pai comete um crime e morre, o filho não herda essa cadeia. A pena morre com o condenado. Do outro lado, a gente tem a individualização da pena. Pense em dois caras assaltando juntos. Um já tem ficha na polícia e o outro é réu primário. A pena de cada um vai ser totalmente diferente, baseada no histórico deles. Percebeu? São coisas bem diferentes. E a culpabilidade como fica? Bora rodar o cinema mental de novo. Um motorista super saudável tá dirigindo e do nada sofre um ataque cardíaco fulminante, apaga no volante e infelizmente atropela um pedestre. É uma tragédia absoluta? Com certeza. Mas é crime? Não. O direito penal não aceita responsabilidade objetiva. Ele não teve a intenção de matar, ou seja, não houve dolo, e ele não foi negligente, então não houve culpa. Se não dava para prever, não existe crime. 4. A estrutura, a verdadeira anatomia do crime. No Brasil, pelo conceito analítico que a gente mais usa, para um crime acontecer, 3 engrenagens precisam se encaixar e rodar perfeitamente. Primeira, fato típico. Tem que ter a conduta, o resultado, a ligação entre eles e o encaixe lá no artigo da lei. Segunda, a ilicitude. A atitude tem que ser contrária à lei. E terceira, a culpabilidade, que é basicamente a capacidade do cara entender a besteira que estava fazendo para a gente poder reprovar a atitude dele. Faltou uma peça? O crime não está completo. E dentro daquela primeira engrenagem, o fato típico, a gente tem uma linha muito importante que separa o dolo da culpa. Imagina o dolo eventual. Um cara apostando racha 180 por hora na cidade. Ele até pode não querer matar ninguém, mas, convenhamos, ele assumiu totalmente o risco, né? Agora olha a culpa. Um pai negligente que esquece uma arma carregada num lugar onde tem criança. Ele não calculou e aceitou o risco de matar, mas ele quebrou um dever básico de cuidado que gerou uma tragédia. É muito diferente. Número 5. As excludentes de ilicitude. Aqui é quando a atitude parece crime, mas a lei permite. Na legítima defesa, você está usando os meios necessários para afastar uma agressão humana contra você. Tipo, lutar contra um invasor armado no meio da noite na sua casa. Já no estado de necessidade, o seu inimigo não é outra pessoa, mas um perigo natural. Pensa no alpinista numa nevasca que arromba uma cabana vazia só para não morrer congelado. Nas duas situações, a conduta está na lei, mas a ilicitude some. O Estado jamais vai te punir por agir para salvar a própria vida. 6. A cereja do bolo. Como identificar tudo isso na hora da prova? Essa parte aqui é o seu mapa do tesouro. Salva essa imagem mental. Se a historinha disser que uma lei nova diminuiu a pena, crava na retroatividade benéfica. A lei boa sempre volta no tempo para ajudar. O cara está sendo julgado 2 vezes pelo mesmo fato? Não pode. É violação do nebis in idem. O infrator tem 17 anos. Opa, isso trava a terceira engrenagem. Ele é inimputável, o que anula a culpabilidade. E claro, se alguém furtou aquele famoso lápis da fábrica gigante, o dano é tão ínfimo que a gente aplica a insignificância, gerando a atipicidade material. Todo caso de prova se resume a um desses padrões. Bom, chegamos ao final dessa nossa jornada. Deu para perceber que o Código Penal vai muito além de só castigar os outros, não é? No fundo, ele é toda a arquitetura da nossa liberdade. Mas antes de ir, eu quero deixar uma provocação para você. Mesmo com todas essas travas de segurança e regras desenhadas nos mínimos detalhes, a justiça no mundo real está sempre garantida? Fica o convite para você começar a enxergar o direito como um organismo vivo, cheio de falhas, mas fascinante. Tudo depende do contexto e do ser humano ali por trás. Espero que esse papo tenha destravado a sua mente. Um abraço e até a próxima análise.